Bom, passar a palavra agora, queria saudar a presença do vereador Bruno Lessa, que estava em compromisso na Câmara Municipal, e passar a palavra ao vereador Bruno Lessa para saudar aí. Já são os vereadores, eu não estou interrompendo. Não, vai, agora sequência os vereadores. Tá, eu sou o primeiro. É o primeiro. Bom, boa noite a todos. Queria saudar a presença de todos os moradores dos bairros de Charitas, São Francisco, Jurujuba. É importante essa audiência pública, sem dúvida, vereador Atratino, uma das mais representativas que nós fizemos até agora, pela quantidade de pessoas que aqui estão. Queria saudar também a representação do Ministério Público, que tem acompanhado esse debate do plano diretor com a população que a Câmara tem encarregado. Eu sou o vereador Bruno Lessa, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Peço desculpas pelo atraso, estava presidindo uma sessão na Câmara de Vereadores já marcada há muito tempo, mas representado aqui muito bem, tenho certeza, pelo vereador Leandro Portugal, que é membro da Comissão de Meio Ambiente, e queria colocar aqui algumas questões que considero importantes, debatidas nessa audiência, importantes para a população de Niterói, em especial para os moradores dessa região. E uma delas que me parece que o plano falha em detalhar é a ausência de uma política de mobilidade efetiva que pense em especial essa região da cidade. Todos vocês, moradores de São Francisco, de Charitas, também de Jurujuba, perceberam evidentemente um aumento no dia a dia de vocês, num trânsito pesado com a abertura do túnel. E vejo falhas na discussão de outras propostas no sentido de melhorar a mobilidade urbana em Charitas e em São Francisco. Em especial, a gente precisa ter de maneira mais clara quais são as ações e o que o plano tem projetado no sentido do transporte aquaviário Charitas, centro do Rio de Janeiro. É inaceitável a gente ter um corredor ligando a região oceânica até Charitas e ter em Charitas uma tarifa aquaviária absolutamente absurda que apenas uma minoria, mas muito pequena, consegue arcar com o custo dela. Grande parte da população não consegue pagar a exorbitante tarifa de R$ 16,50 de Charitas até o Rio de Janeiro. E isso, para mim, parece uma questão importantíssima a ser debatida. Porque baratear essa tarifa é o que vai fazer com que a mobilidade nos bairros de Charitas e São Francisco melhorem, com que o acesso ao centro da cidade, a Icaraí, a outros bairros da cidade, seja mais importante. Uma outra coisa que nós precisamos discutir, e é importante essa discussão também no plano diretor, é a questão do transporte público na cidade. Veja, um morador da região oceânica que pegue, por exemplo, o 38 em Itaipu, agora o 38 que passa pelo túnel, ou o 39B que passa pelo túnel. Esse ônibus, ele não dá prosseguimento ao seu trajeto até o centro da cidade, porque existe uma disputa de mercado por parte dos dois principais consórcios. E na disputa entre os empresários de ônibus, quem perde é a população de Niterói. E nós precisamos discutir uma racionalização das linhas de ônibus no plano diretor. É importante também termos protegido esse enorme patrimônio da cidade de Niterói, que é o Parque da Cidade. O Parque da Cidade é uma área cara a todos os niteroenses. E fica aqui também essa observação, que, aliás, o plano está ali contemplando o Parque da Cidade, e isso é importante do ponto de vista ambiental. E, por fim, quero dizer que a Câmara está fazendo um esforço muito grande nessas audiências públicas.
Eu, Atratino, vereador Leandro, sim, os vereadores todos comparecendo, saudar a presença aqui do vereador Bira Marques, os vereadores todos indo, comparecendo às audiências com o objetivo de ouvir bastante a população de Niterói. Tenham certeza que, pelo menos da minha parte, a voz de vocês será ouvida na Câmara de Vereadores, tenho certeza da parte de todos os vereadores. E para encerrar, porque tem os outros colegas também que querem fazer uso da palavra, acho extremamente importante, quero saudar os moradores de Jurujuba que estão aqui discutindo a questão fundiária da sua região. Contem com o meu apoio. Obrigado. Obrigado, vereador Bruno. Com a palavra, a vereadora Talíria. Gigi, nós estamos aqui numa audiência pública, vindo na 7ª, eu vou dar o direito das pessoas serem respondidas das perguntas, havendo tempo, porque nós somos obrigados a encerrar às 22 horas, abriremos sim, tá ok? Por favor, vereadora. Atratino, permite aqui uma pequena falha na minha fala, que eu queria apenas dizer também um assunto extremamente importante que eu tinha colocado, com relação aos quiosques aqui de Charitas, contam também com a minha absoluta solidariedade na luta que tem travado. Boa noite aos moradores, moradoras aqui da região. Sou Talíria, estou vereadora aqui na Câmara e presidente da Comissão de Direitos Humanos. E me parece, a cada audiência que eu venho participando, que a gente acaba por repetir questões. Eu mesma me sinto repetindo questões ao microfone. Porque, de fato, as questões se repetem, eu acho, nos diferentes bairros, nas diferentes regiões da cidade, que, na minha avaliação, revelam um pouco um modelo de cidade que, ainda que uma cidade que tenha um dos maiores índices de desenvolvimento humano, um grande orçamento, é uma cidade que carrega profundas desigualdades entre ricos e pobres, entre territórios. Então, acho que isso não é um detalhe quando a gente pensa no plano diretor. Falei numa audiência anterior aqui sobre o quanto a técnica revela uma política. E acho que a gente tem que discutir. Tem elementos que eu quero trazer específicos da região aqui. Mas temos que discutir também a que política se serve essa técnica. A primeira questão que eu queria trazer é uma questão que já apareceu em outras falas, mas eu queria fazer uma proposta sobre ela. Normalmente tenho terminado as minhas falas com ela, mas queria começar. Tamanha importância que eu tenho visto, Renato, nessa questão. O plano em si, ele não é aplicável. É um plano que delega a aplicação dele, ou seja, o plano fazer valer, para outros instrumentos. Então, o plano ser aprovado, para ele fazer valer, precisa de outros instrumentos, como, por exemplo, plano de redução de riscos, o plano de mobilidade, que, por exemplo, tem um túnel que desemboca numa barca que ninguém pega, e aí tem que ir até o centro. A Transoceânica ser, antes, por exemplo, de pensar a mobilidade como um todo, isso é algo que a gente tem que discutir. Gente, só um instantinho aí, por favor. Eu vou aguardar. Seguindo aqui, o plano de saneamento, por exemplo, a gente tem acompanhado uma série de problemas relativos a saneamento básico no Lazareto, na região de Jurujuba, está ali a Sônia. Então, é fundamental que a gente tenha um prazo para aplicação desses planos. Regularização fundiária, o próprio IPTU progressivo, que vai estar previsto no plano de uso e ocupação do solo, que será o plano que vai determinar os gabaritos. Eu acho que isso é uma disputa, por exemplo, de que concepção de plano a gente quer. O plano, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é um plano ruim, ele tem no próprio plano previsão de gabarito. Então, eu acho que é uma disputa para a gente fazer. Eu sei que tem diferentes concepções sobre isso, mas é algo a se debater. Mas eu acho que, sobre isso, a gente precisa, o quê? Sair daqui. Eu me proponho a ajudar no que for nisso e a participar com uma reunião de trabalho esta semana. Para quê? Para que, na próxima audiência,
a gente já chegue aqui com uma proposta de prazo. Sabe por quê? O que vai acontecer é que o prazo vai chegar na última audiência, ninguém vai poder mudar, então acho que tem que sair daqui com uma reunião de trabalho sobre isso. Uma proposta objetiva, eu queria que a mesa anotasse. A outra proposta objetiva, ainda sobre isso, é uma sugestão. A gente está a quantas audiências já? 7. Eu acho que seria fundamental que na próxima audiência o Poder Executivo já trouxesse explícito o que ele incorporou das sugestões das outras audiências. Tem que ter, gente. Então, são as primeiras sugestões de método, que eu acho que não é um detalhe no processo participativo. E estou trazendo propostas objetivas. Queria que a mesa apreciasse e falasse sobre elas ao final. A outra questão é sobre a própria concepção de meio ambiente. Me parece que a ausência de delimitações de áreas de interesse pesqueiro numa região O que é proteger o ambiente? Você garantir o modo de vida da região. Tem marisqueiras, pescadores. Então, isso tem que estar refletido no plano. Queria ouvir um pouco também, especialmente o meio ambiente, sobre isso. A terceira questão é sobre as bordas das áreas de especial interesse social, que, pelo que a gente tem visto, parece que é menor do que as áreas consolidadas de ocupação. Então, acho que é algo para a gente conversar, e eu queria ouvir, junto disso, porque isso revela o que é moradia para quem, também a resposta do Renato em relação ao fundo de habitação, o cálculo do fundo de habitação que ele ficou de trazer hoje. Caminhando para concluir, acho que a gente fica, às vezes, no debate, o que cabe ao plano, o que não cabe. Fiquei pensando muito sobre isso. Tentei me ater, nas últimas audiências, ao que cabe ao plano diretor. Mas acho que discutir o plano diretor é discutir a cidade como um todo. E eu sei que tem elementos que são trazidos aqui, especialmente nessas áreas. A Márcia trouxe, por exemplo, sobre o processo de desapropriação no preventório, o que faz com a vida dessas pessoas lá no Bojo Transoceânica. Eu conversei com alguém do preventório ali atrás também. É um medo, vai ficar ali, não vai? Qual que é a possibilidade de avançar a especulação sobre esse setor? E isso também tem a ver, para terminar, com o que estão vivendo os moradores de Jurujuba. Eu sei que o plano não dispõe sobre isso, mas eu não posso pegar esse microfone aqui na frente sem, eu acho que, tratar de uma questão importante. A gente não quer ninguém em área de risco. Ninguém é louco de querer pessoas morando em área de risco, né, com possibilidade de morrer. Todo mundo quer resolver isso. Gente, mas não dá para não dar a essa população o direito à informação. Isso é um direito básico. E eu acho que a gente tem, sim, que aproveitar esta audiência para informar essas pessoas notificadas sobre qual que é o planejamento do Poder Executivo para as pessoas que hoje vivem Salina, Peixe Galo e outras regiões em área de risco. Existem áreas que podem ser urbanizadas, que o risco pode ser reduzido e as pessoas permanecerem na sua área. Eu acho que é isso que todo mundo quer. É isso que todo mundo quer. E as áreas que isso não puder ser feito, tem que existir um planejamento imediato para a relocação próximo da área, não é lá longe, porque não dá, porque você muda completamente e, às vezes, inclusive, você remove sem dizer que está removendo. Valoriza a área e a pessoa não consegue mais viver e tem que meter o pé para outro lugar. Então, isso é importante a gente discutir também. E acho, para terminar, que o plano, falei para terminar várias vezes já, né? Que o plano poderia prever critérios nítidos sobre urbanização de determinadas áreas. Tempo de moradia, risco ou não risco, isso tem que estar no plano. Eu acho que isso, de alguma maneira, tornaria o plano um pouco mais aplicável. E, por fim, a coisa dos quiosques. O plano fala de requalificação dos quiosques, remete ao projeto Orla. E eu queria, assim, acho que é impossível pensar em requalificação de qualquer área sem que isso seja construído com os moradores, com os trabalhadores daquela região. Sabe por quê? Senão, constrói um monte de coisa que elitiza a orla da cidade, expulsa quem trabalha lá há décadas, já impede os próprios trabalhadores ambulantes do preventório que estão impedidos de trabalhar ali, e você ainda expulsa os quiosqueiros que hoje trabalham lá há décadas. Então, falar de plano diretor é discutir um modelo de cidade
e o modelo de cidade para quem a gente está construindo hoje. E, principalmente, modelo de cidade que tem que ser construído com as pessoas que experimentam a cidade no seu cotidiano. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Anderson Pipico. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, a todas e todos. Eu queria que, antes de começar a minha fala, repudiar qualquer palavra ou ato que insufra intolerância. Dizer aqui que a gente tem que ser amigo ou inimigo, ou então que vai rolar sangue, no momento onde o mundo vive na situação que está, eu acho que é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Né? Então, acho que tudo bem que a gente faça os discursos, né, empolgados, tudo bem que a gente faça os discursos que a gente queira fazer, mas ter esse cuidado. Né? E eu posso esperar, não estou com pressa, não. Então, eu acho que é irresponsabilidade, sim. Né? E eu queria também fazer um apelo, porque, assim, eu estou falando isso sobre os moradores do Cascarejo, de Salinas. Nós tivemos uma reunião, depois da audiência pública, lá no Caio Martins, na Associação de Moradores, onde assinaram o livro, Marcelo, se eu não me engano, 248, 250 pessoas. Uma coisa assim, muitas delas que eu estou vendo aqui hoje. Né? E eu quero também fazer um outro reparo numa fala que eu sou contra a qualquer tipo de remoção, qualquer um. Né? Sobretudo que não seja no entendimento, na conversa, e não existe remoção. No limite, quando há necessidade, um reassentamento. Remoção nunca. Né? Então, as pessoas têm que ter cuidado quando fala. E lá, e especialmente na comunidade de vocês, eu acho que ficou muito claro, tanto na reunião da Associação de Moradores, quanto na reunião depois menor, onde estavam presentes as lideranças de Jurujuba, inclusive com o deputado Flávio Serafim, né, também ficou claro que esse risco de remoção não existe. Agora, também, por outro lado, querer colocar o governo em xeque, governo esse que eu hoje, como vereador, sou da base do governo sim, não tenho vergonha, porque eu não tenho motivo de ter vergonha do governo do prefeito Rodrigo, que foi eleito pela maioria da cidade. Né? Então, para a gente ter isso claro, que essa discussão a gente faz com toda tranquilidade. E eu estou aqui hoje, enquanto vereador, mas estive em várias audiências públicas, do plano diretor, do Compur, como ajudei a criar, não é, Paulo? Paulo deve lembrar, participei de muitas reuniões lá na rua São Pedro, no antigo Banerje, quando foi criado o Compur, e o vereador, na época vereador do PT, também fazia parte dessa discussão, isso nos anos 2001, por aí. Então, a gente vem fazendo uma discussão de muitos anos sobre isso, mas vocês podem ter certeza, eu quero ver quem é que hoje está dizendo para vocês, não, o laudo vai lá e vai botar a assinatura, então, para dizer que vocês não têm nenhum tipo de problema, que não tem nenhum tipo de risco, porque vocês estão lá há 15 anos. A Defesa Civil está sendo responsável e está notificando e alertando a vocês do risco. E que não está só nisso. Fora isso, tem diversas outras medidas de prevenção que estão sendo feitas em todas as comunidades, isso não é só em Jurujuba, né, para que a gente não tenha desastres quando a gente teve no passado. Que acho que aqui todo mundo mora em Niterói e todo mundo sabe que desde 2010 a gente não tem nenhum grande evento na cidade, como aconteceu as chuvas, que ficou caracterizado como o desgraça do Bumba, mas que não foi só o Bumba, foi em diversos locais da cidade. E isso não foi à toa, isso foi fruto de um trabalho sério e de um investimento sério feito na Defesa Civil da cidade. Então, assim, só para a gente avançar e colocar... Eu estou falando isso porque, como o Chad falou, às vezes a pessoa vem aqui, fala um monte de mentira e bota um monte de mentira várias vezes. Se você não rebater, fica o que falou, fica em informação errada. Né? Então, é importante que a gente se coloque. É importante que coloque também o outro lado da moeda. E eu quero dizer o seguinte, eu queria muito, como vereador hoje, vir aqui para ouvir mais do que para falar. Até porque são feitas várias apresentações e a decisão de fazer essa apresentação regionalizada, né, que é para a gente discutir os eixos centrais da política urbana da cidade, mas focar, sobretudo, na região. E a gente, como vereador, está aqui para quê?
para ouvir de vocês exatamente o que são as propostas de vocês. Vocês que vivem o dia a dia da região, propor, está colocando... Às vezes eu escuto algumas falas que é assim, tudo que foi colocado na audiência pública na região de Várzea das Moças não tem resposta. O que foi colocado na audiência pública no Caio Martins não tem resposta. Eu não sei até que ponto essas respostas têm que ser dadas para São Francisco. Né? Até porque a maioria das propostas encaminhadas e feitas nessas regiões são propostas muito do local, de especificidades de cada região. Então, você quer o microfone? Por favor. Você quer o microfone? Não é um debate, por favor. Escreveu? Né? Então, quando eu puder concluir, mesa, eu concluo. Eu espero, não estou com pressa, não. Por favor, senhores. Senhores, por favor. Nós precisamos dar continuidade à audiência pública. Senhores, eu vou interromper a audiência até que seja restabelecido a condição de continuar com a audiência pública. Posso continuar? Obrigado. Peço respeito à fala dos oradores. Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a gente veio aqui, em São Francisco, na comunidade de São Francisco, discutir o preventório, discutir Jurujuba, discutir Charitas, né? E discutir isso dentro do conceito do urbanístico da cidade. Então, eu acho que a gente tem que focar, porque eu estou aqui, eu quero escutar quais são as propostas de vocês. Eu quero escutar o que vocês têm para contribuir para que a gente possa aprovar o plano diretor, essa revisão que está desde 2002 para ser aprovada e não foi discutida. Então a gente precisa o quê? O que eu quero? Eu quero poder ouvir o que vocês têm a propor, eu quero poder aproveitar a condição que o povo me deu hoje de ser vereador para poder aprovar e incluir na lei o que é o interesse para vocês discutir, qual é a questão do impacto da mobilidade que o túnel exerceu sobre São Francisco, discutir, como a psicóloga falou, a questão do gabarito de São Francisco, que eu acho que isso é importante para essa região. Como é que nós vamos colocar isso dentro do contexto geral urbanístico da cidade? Então, eu acho que a gente não pode perder esta oportunidade ficando discutindo modelo de discussão. Não, porque eu tenho que ter réplica. Não, porque eu acho sim, professora Regina, a senhora está correta. Eu acho que a gente tem que ter oportunidade de poder, dentro de um modelo diferente, poder ter, aí sim, na própria audiência pública, a réplica, porque com a réplica, eu concordo, estou concordando com a professora Regina, a réplica, ela dá a oportunidade de quem fez o questionamento sair daqui com um retorno. Porque aí, quando chega na audiência seguinte, esse retorno fica prejudicado, porque a gente tem uma série de pessoas inscritas para poder falar da sua região. E aí, como é que você dá uma réplica sobre a audiência pública passada de uma outra região para essa região? Então, eu acho que precisa, como o Atratino falou, ajustar esse modelo para que a gente possa ter, na própria audiência pública, esse retorno, né, esse entendimento. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu espero que a gente continue discutindo, eu espero que a gente continue, né, recebendo de vocês o que são demanda de vocês, o que são importantes para a região de vocês, para que a gente possa, no momento certo, na Câmara, votar e construir um plano diretor, uma revisão que mais chegue próximo aos anseios e interesse da população da região de São Francisco e de toda a cidade. Obrigado. Obrigado, senhor Pico. Com a palavra, o vereador Bira Marques. Ele arguiu... Ele arguiu quem chegou primeiro. Boa noite. Eu falei que Paulo era líder da oposição e Bruno Lessa ficou chateado aqui, dizendo que ele que é o líder da oposição. Saudar vocês da mesa, Tratino, Bruno, todos que estão presentes, Leandro, Renato, Thiago, Daniel, aqui, nosso vereador, está cumprindo outra tarefa agora na vida pública, né, cuidando dos nossos animais. Enfim, Pipico, acabou de chegar na Câmara de Vereadores, o Paulo, e a todos vocês que estão aqui. Eu creio que é um momento muito importante para a cidade, e vou começar por esse encerramento do Pipico,
e vou fazer uma discordância fraterna do meu amigo de bancada, meu amigo vereador, porque eu acredito o seguinte, que por mais que muitas vezes você faça algum ato público, de política pública, que esteja correto, se não fizer da maneira adequada, com diálogo, você pode transformar uma coisa boa em coisa ruim. E que nós estamos vivendo agora na cidade de Niterói é uma coisa que poderia ser muito boa, de proteção, com uma articulação de uma série de políticas públicas, aluguel social, da assistência social, você tem habitação, você tem outras séries de possibilidades de diálogo. Então, transforma coisa boa em coisa ruim e deixa quem vulnerável, a população. E qual é o fundamento de você fazer parte de um governo, você ser governante, ser secretário, você ser um agente público? É você trazer satisfação para quem? Para a população. Então, faltou diálogo, falta diálogo, e a gente precisa aprimorar isso. Então, Renato, você que está aqui representando o nosso governo, eu já falei isso com o Major Wallace, vou reiterar, eu creio que qualquer tipo de trabalho que tenha repercussão em coisas tão importantes, que significa a vida da pessoa, a habitação da pessoa, precisa esgotar o debate. Mas o princípio é o princípio da vida. A gente precisa proteger o ser humano, mas a gente tem que fazer o debate. E quando faz de maneira ao contrário, primeiro você notifica e não dialoga da maneira adequada, você gera revolta. Então, aquele que era para ser protegido e ser grato ao governo, às vezes ele vai ficar chateado com o governo porque ele está achando que está faltando informação. Logo, direito lesado. Então, isso é muito importante. E eu, como presidente da Comissão de Habitação, já estou me colocando à disposição, vou convidar o coronel, o Major Wallace, para a semana que vem, a gente fazer um debate sobre a forma que está sendo feita esse tipo de ação na cidade de Niterói, vou convidá-los. Acho que é importante a gente discutir isso na Câmara de Vereadores, a comissão vai fazer isso. E é importante, mas não é só lá que está acontecendo isso. Está acontecendo isso em outros lugares, é importante estar lá, ótimo. E é importante a gente continuar esse diálogo, que é fundamental, porque a nossa cidade ela mudou o paradigma de 2010 para cá. Todo mundo sabe disso. Conforme aconteceu aquela crise grande, né, daquela chuva de 2010, o paradigma mudou. E aí, entrando um pouco mais na questão da habitação, se a gente não conseguiu ter uma política de habitação do jeito que nós queremos, também é inegável que esse governo olhou para essa pauta. Então, a gente já tem outras ações que no passado não tínhamos. Então, é importante ajustar esse termômetro aí, para que a gente consiga ter a satisfação da população com proteção. Isso é fundamental e é um princípio básico de governar. Aí, entrando um pouco mais no debate mais geral, eu acredito que a nossa cidade, a cidade de Niterói, pelas dimensões que ela tem, por estar espremida entre o mar e a montanha, a gente precisa pensar muito na questão da mobilidade. Eu tenho certeza que esse é um tema muito importante nessa região. A mobilidade, sobretudo agora, depois da transoceânica, ela é uma questão muito séria a ser debatida. A gente tem uma orla muito interessante, mas um preço de passagem muito caro. A gente tem feito esse debate, não é responsabilidade direta do governo municipal, ela tem uma atribuição estadual, mas eu creio que a população de Niterói, sobretudo dessa região, precisa fazer dois tipos de enfrentamento. Um é o transporte daqui para o Rio de Janeiro e o outro é o transporte entre nós mesmos, aqui de Niterói para Niterói. E a nossa orla aqui, ela tem condições, é caro, não é barato, tem feito esse debate lá com o Bruno, tem um debate importante acontecendo na LERJ também, eu tenho acompanhado, o vereador Bruno tem acompanhado também, e a gente precisa intensificar esse tipo de relacionamento. O outro é a questão terrestre. A gente precisa ter na cidade de Niterói, apesar de ter qualidade dos ônibus, se você comparar os ônibus de Niterói com ônibus de outras cidades, a qualidade, muitas vezes, é uma qualidade melhor, a gente ainda tem muito automóvel na rua. Nossa cidade é uma das que tem maior número de automóveis por habitantes. E a gente tem uma malha viária pequena. E a gente tem muito engarrafamento ainda na nossa cidade. Então, um modelo realmente que consiga alcançar transporte coletivo e, ao mesmo tempo, que traga garantia para o cidadão que ele possa utilizar aquele transporte vai ser um transporte de qualidade, faz com que ele deixe o seu carro dentro de casa. O que a gente muitas vezes não acontece em Niterói, que a nossa classe média, se pode sair de casa de carro, ela não sai de casa de ônibus. Muitas vezes ela vai pegar o seu carro e é aquela história de porta a porta que a gente conhece. Região oceânica faz muito isso e aqui também faz. A porta da sua casa, a porta do seu trabalho. Isso aumenta a quantidade de automóveis na rua, logo gera engarrafamento. E, por fim, é um debate também muito importante, que é a questão imobiliária. Se, por um lado, gera muito emprego, e é muito importante, é um setor fundamental para qualquer economia,
a gente tem aqui características, e eles mesmos falam sobre isso, que ao contrário de várias cidades, as pessoas que constroem em Niterói são moradores, em boa medida, de Niterói, logo se vê não como predadores de uma região, e sim como investidores daquela região que vive. Isso é importante ser levado em consideração. O mais importante é dialogar leis que possam dar para quê? Tranquilidade à população. Porque quando você constrói, é a última parte da história. Porque antes de você construir, alguém autoriza. E quem autoriza é a Secretaria de Urbanismo, de acordo com as leis que nós temos. E aí é modelo de cidade. O modelo de cidade que muitas vezes o Barandier apresenta é concentrações para cima, verticais, que fica mais tranquilo você fazer os investimentos das políticas públicas. Tem outros setores que defendem o espraiamento, mais casas e menos construções. Achar o bom termo disso é o nosso grande desafio. Eu tenho certeza absoluta que nós não temos unanimidade nesse debate, mas eu acredito muito que a gente precisa continuar construindo mais prédios menores. Acho que sobretudo nessa região, a gente precisa proteger a região e não deixar de gerar aqui empregos, renda, investimento, né? Então a gente tem proteções e a gente vai escutar as regiões, né? Então Então a gente vai concluir esse debate, e eu não estou falando especificamente de São Francisco, estou falando da região de Niterói. Então, por exemplo, o centro de Niterói é um lugar que a gente precisa avançar na moradia, é um lugar que a gente precisa avançar na construção, porque a gente precisa habitar. Porque o lugar mais seguro não é o lugar que não é habitado, o lugar mais seguro é o lugar que está habitado. Então é importante que a gente faça isso. Então se não vai ser em São Francisco, a cidade vai continuar olhando para isso. O que a gente não pode é continuar o debate como se ele não existisse. Esse debate ele é importante para a gente, é importante para a Casa Legislativa e vamos encará-lo, porque ele vai aparecer o tempo inteiro como uma coisa importante para a nossa cidade. Enfim, esse plano veio em boa hora, estava muito atrasado, a gente, ao longo dos anos e anos, a população pedia que tivesse realmente uma revisão do plano diretor. Nós estamos aqui para fazer isso, e depois vem todas as regulamentações a partir dos PUS da vida e também do plano de mobilidade e todas aquelas legislações que dêem um amparo à população. Estou à disposição, nosso mandato está à disposição. Eu acredito muito que o diálogo é um caminho fundamental para a construção da nossa democracia, e é por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que nosso mandato está acompanhando todas as audiências públicas, e eu acredito muito que o caminho do diálogo vai levar a Niterói para o lugar que a gente acredita que ela deve estar. Uma cidade realmente em qualidade de vida excepcional e que dá prazer para a população. Obrigado e vamos continuar o debate.